eu vou falar sobre as maiores crateras de impacto da Terra, foi o que me pediram, certo? Perfeito. Então, não posso falar de crateras sem falar, digamos, explicar um pouquinho o que é crateras, né? Então, hoje até estava falando lá que um meteoritozinho caiu e fez uma cratera, mas as crateras, foi até o que Cristóvão Jacques estava falando, as crateras são bem mais largas do que fundas. Então, um típico cratera é esse aqui, que é aquela forma que a gente está acostumado, que é a forma tipo uma baciazinha, né? Então, ela é bem larga e pouco funda. Então, estas crateras aqui são crateras pequenas, porque quando... Então, está vendo aqui, ó, que tem um gráfico que mostra aqui, ó, que um tamanho de cratera simples é menor que 5 quilômetros. Quando a cratera passa de 5 quilômetros de diâmetro, ela passa a ser uma cratera complexa, ou seja, uma cratera que tem um soerguimento central, tem um pico central, ou uma cratera em anéis, que tem, além do pico, tem anéis. Tá? Então, é esse caso aqui, ó, das crateras maiores. Então, as crateras lunares, muitas delas você vê, porque aqui na Terra a gente pouco vê crateras. Então, a gente tem crateras com pico e crateras com anéis e picos. Então, eu falei que queria falar das maiores crateras do mundo, mas aqui nós temos uma cratera que, apesar de muitas pessoas acharem que é enorme, ela é bem pequena, ela só tem 1,2 quilômetros e é a cratera mais famosa, assim, para quem não conhece de crateras, todo mundo sabe qual é a cratera do Arizona, né? Mesmo quem nunca ouviu falar de meteorito, cratera, sabe que existe uma cratera do meteoro lá na Arizona, nos Estados Unidos. É uma cratera relativamente nova, bem nova, uma das mais novas, e está no deserto. Ou seja, lá no deserto não tem quase intemperismo, não tem árvores lá para atrapalhar, não tem vegetação nenhuma, não chove. Então, a cratera é bem preservada e tem 50 mil anos. E fica em Winslow, no Arizona, perto de Flagstaff, perto do Grand Canyon. Então, até eu falei no outro dia, tem uma outra live sobre crateras, que eu falei do passeio a Flagstaff, que dá para ir no Observatório Lowell, dá para ir a Barringer Crater, dá para ir em vários lugares. Então, aqui está o tipo, né? Então, um corpo impactante, ele se impacta e bate no solo. Tem autores que falam que nem bate, que as ondas de choque aqui são tão grandes para fragmentar ele todo e o solo ejetando material para todos os lados e se depositando em volta. Então, aqui tem a gente aqui na cratera, essa aqui é uma amiga minha, que também estuda meteoritos, e aqui está a cratera, certo, da Arizona, e aqui, ó, você pode ver que tem esse material aqui que foi ejetado, ó. Então, ó, esses matacões estão todos aqui para cima, ó. Todo o material que foi jogado de baixo para cima, que forma uma auréola em volta, né? Uma elevaçãozinha, que é essa elevaçãozinha aqui. Então, aqui, de novo, a cratera, mostrando a cratera inteira. Hoje em dia, cada dia, eu estava até mostrando que a gente paga cada vez mais para ir na cratera e só pode ir até aqui, no lugarzinho que é próximo aqui, mas não pode mais andar em volta da cratera igual eu fiz da outra vez. Então, com um telescópiozinho aqui, você pode ver essa parte aqui, ó. Então, tem aqui uma bandeira lunar, que é uma bandeira da equipe do projeto Apollo, que foi treinar lá, né, para poder ir nas crateras lunares. E aqui tem o maquinário do Barringer, que deu o nome à cratera, porque ele acreditava que tivesse um grande meteorito enterrado lá dentro. Essa cratera ela só foi descoberta no final de 1800 e pouco, e só foi reconhecida, assim, ter ideia que pudesse ser uma cratera em 1920, e só por volta, na década de 50, é que se reconheceu que pudesse ser meteorítica mesmo, que foi aceita como meteorítica. O meu site de meteoritos, né,
que agora está repaginado, gente, se alguém falar, então está sempre sendo atualizado. Hoje mesmo está com essa apresentação aí. Então, tem aqui as 11 maiores crateras da Terra. Então, vocês podem ir lá e ver as 11 maiores crateras, que não vai dar tempo de eu falar de todas aqui, certo? Aqui nós temos uma equipe, que a gente chama a equipe Rocket, porque é o Rock de Rochas e extraterrestres do ET. E no Facebook a gente tem as meteoríticas, porque nós todos éramos mais mulheres que estavam trabalhando, com exceção do Felipe e um outro Felipe. Então, nós somos todos praticamente mulheres e que estamos trabalhando com os meteoritos. E aqui tem, no Wikipédia mesmo, você pode ver as crateras de impacto, né, no mundo, as que estão reconhecidas, que são cerca de 190, eu acredito que não tenha 190 aqui, mas são mais ou menos 190 crateras reconhecidas, e tem umas 500 ou mais supostas crateras, ou seja, elas vão ter que ser aprovadas, porque para ser cratera não basta só ter a forma de cratera, para ser cratera de impacto, né, gente? Desculpa. Não basta só o formato, ela tem que mostrar as rochas características de impacto. E não é, olha só, não é das maiores do mundo, tá? Mas eu não poderia deixar de falar da maior cratera brasileira, que é a cratera de Araguainha, tá? Então, ela é a maior cratera brasileira, ela tem 40 quilômetros de diâmetro e só dá para ver de satélite. Isso aqui é uma foto de satélite, em que você vê aqui, ó, o anel central, tem outros anéis aqui, ó. Você sente a cratera aqui em volta. E ela foi formada no limite do Permiano-Triássico, cerca de 245 milhões de anos. Que a gente vai falar depois que houve esse limite aí, houve também extinções. Então, existem várias crateras, não existe uma grande cratera associada exatamente a essa data, mas existem várias crateras grandes também associadas. Quando eu fui lá a primeira vez, então, não. Gente, vocês estão ouvindo só? Porque a gente fica vendo isso aqui, parece que só tem a gente. Estamos ouvindo sim, professora. Certinho. Tá bom? Então, Estamos ouvindo. Tá. Então, a primeira vez que eu fui nesse domo de Araguainha, foi com o pessoal da paleontologia, né, que exatamente de um lado tem poços lá, né, tem depósitos do Permiano, e do outro lado da cratera também. E eles iam passar porque tem uma estrada que cruza toda a cratera. E aí me perguntaram, você não quer ir lá? Eu falei, claro, vou aproveitar a ida, né, que já tinha ônibus e tudo, porque uma excursão sai cara, né? Então, fomos lá e tem aqui, ó, essa parte aqui, né, é a cratera, por assim dizer. O pessoal, poxa, cadê a cratera? Espera ver uma cratera tipo lá do Arizona. E não, era um picozinho, assim, uma elevação, que é o que a gente chama desse o uplift, né, o Central Uplift. Então, tem aqui, ó, essas elevações. Então, aqui está bem o desenho de como é o perfil geológico e aqui como é a cratera em si, né? Então, essa aqui é a parte, essa aqui central. Mas a cratera, você passa por toda a estrada por ela, né? Então, da outra vez que eu fui com esse senhor aqui, que é o Álvaro Crosta, que é a pessoa maior especialista no Brasil e um dos maiores do mundo em crateras, respeitadíssimo mundialmente, que é o Dr. Álvaro Crosta, da Universidade de Campinas. E ele fez a tese dele toda ali na cratera. Na época, ninguém nem suspeitava que pudesse ser uma cratera de impacto, um astroblema, como chamam. E já dessa vez ele já tinha convencido já a prefeitura da cidade que aquilo ali era um ponto de interesse geológico e foi criado aqui junto com o governo do estado, inaugurada a placa do Domo da Araguainha. Foi, acho que uma das primeiras placas, assim, um dos primeiros pontos geológicos de reconhecimento no mundo, no Brasil, né? Então, a gente foi aqui. Esse senhor aqui, ele tinha ido também, era um pesquisador, não sei se está vivo ainda,
Isso aqui foi em 2002. E ele tinha ido 5 ou 10 anos antes e tinha tido um infarto. E ele veio para o Encontro Meteoritical Society e foi de novo na cratera. Então, e depois eu encontrei num outro evento, anos depois também, e ele ainda estava bem. Mas, então, o que acontece? É difícil você reconhecer, às vezes, né, as crateras por feições. Porque, olha só, quando eu fui dessa vez com o Álvaro Costa, ele sabia tudo onde é que estava tudo. Olha aqui, tá vendo que a gente pegou, quebrou um pedacinho aqui, ó, e a gente pode ver essas rochas fraturadas, ó. É pedaço de rocha dentro de outro, que a gente chama de brecha. Então, isso aqui é uma brecha de impacto. É uma característica de cratera de impacto. Só que existem brechas que não são de impacto. A gente anda pela rua e vê fragmento de rocha dentro de outro e fala, nossa, uma brecha, mas não de impacto, né? Tem outras características aqui nos minerais, que vão olhar no microscópio, que vão demonstrar que ela foi de impacto e não vulcânica. Isso aqui, que a gente chama shatter cones, ou cones de estilhaçamento, né? Então, parece que alguém pegou e distorceu assim uma rocha, assim, tipo cisalhou, né? Uma rocha, assim, eu falo que parece que abriu um leque. Então, isso são shatter cones, isso é indicativo de cratera. Se você achar num local esse tipo de rocha, com esse tipo de deformação, consegue comprovar que seja uma cratera de impacto. Aqui são rochas deformadas, aqui ó, o professor Cross está aqui, e aqui as rochas deformadas, mas isso só não é indicativo de cratera. Por quê? Porque tectônica deforma rochas. Então, tem vários outros processos que podem deformar rocha, processos de formação de cadeias de montanhas, que não necessariamente vão ser de impacto, mas é indicativo, certo? E aqui, inclusive, num terreno argiloso, já assim, todo intemperizado, você passaria aqui, isso aí é barro. Aí você quebra assim um pouco, olha, você põe a florar, né? E revela aqui, ó, a brecha aqui, ó. Então, é nada melhor do que ir com um professor, né? Então, às vezes você está pisando sobre o solo que é alguma coisa, mas você não sabe, né? Não pode reconhecer. E aqui na Universidade de Brasília, lá, né, tem amostras de tudo, de várias partes dos tipos de rocha diferentes. Então, aqui uma brecha, que chama brecha polimíctica, que tem um pedaço, um fragmento diferente, são diferentes rochas dentro de uma outra, né? Então, aqui tem um ritmo tipo de deformação, né? Ó, aquela parte toda deformada, aqui uma outra brecha no granito, e aqui uma outra brecha mais deformada do que essa. Você pode ver que aqui é um tipo e aqui é o outro. E uma coisa que tem lá, a gente acha assim, vários tufozinhos, sabe, de hematita. Hematita é um minério de ferro, né? Então é um ferro oxidado, não é um meteorito. Tá? Não tem níquel lá, não é um meteorito. E quando corta, eu vi umas cortadas, tem essa forma de pluma, assim, parece pena por dentro. Legal. Agora vamos à maior cratera do mundo, né? Essa de Vredefort, até que eu saiba, até hoje porque de repente alguém, tem essa cratera lá, mas ainda hoje eu busquei, ainda é ela mesma. Então, ela fica na África do Sul, deixa eu ver, fica na África do Sul, e é o Vredefort Dome, que fica, olha só, você quase não vê, só tem um pedaço de cratera, tá? Que você consegue ver, ela tem 300 quilômetros de diâmetro, que ultrapassa isso aqui é um pedaço dele. E ele é bem grande. Está bastante erodido, porque é uma cratera muito antiga, ela tem mais de 2 bilhões de anos, e ela é um patrimônio mundial da Unesco, ou seja, é um sítio geológico que as pessoas vão lá visitar. Então, tem aqui, ó, você caminhar sobre a maior cratera do mundo, tem lá ó, várias coisas. Eu nunca fui lá, infelizmente, mas
é um dos pontos que eu pretendo ir. Mas, como eu falei, também você pode estar pisando nas rochas sem saber o que é. Se não tiver uma orientação, você não vai saber reconhecer as rochas lá. Ou então vai ter que ficar muito tempo lá para poder reconhecer. No outro dia, alguém me perguntou sobre o evento lá do Curaçá. Eu acho que hoje até o próprio Antônio, o Araújo, estava falando sobre o evento que teve lá no Amazonas, mas o pessoal que foi lá só tinha um geólogo no grupo e só ficaram, quando chegaram ao ponto, ficaram um dia ou dois no meio da mata da floresta, não conseguiram reconhecer exatamente o ponto ou coletar rochas suficientes para provar que haja uma cratera lá. Então, olha só, aqui nessa cratera, que tem 300 quilômetros, 2 bilhões de anos, tá? E está associada com mineração de ouro, que também tem minerações nas crateras. E aqui a brecha, né? Aqui a brecha, e também, olha só, é uma pedreira, por isso que devem explorar estas rochas, que devem ser valiosas, como rochas, né? Bonitas de ornamentação. Está vendo que aqui, ó, porque ela é uma brecha de impacto, aqui, ó, os clastos, como a gente chama essa parte, um fragmento dentro do outro, está partidozinho, você já vê alguma partiçãozinha, né? E uma segunda, tipo, maior cratera é Sudbury, que fica no Canadá. Ela tem 250 quilômetros de diâmetro, tem quase 2 bilhões de anos também, tem 1,85 bilhões de anos. Está vendo que as crateras maiores eram as mais antigas, que houve, assim, igual as crateras lunares, são bem antigas, aquelas crateras lá. Então, são assim até 3,8 bilhões de anos, porque foi limpando, né? Graças a Deus, tem cada vez menos asteroides que possam se chocar com a Terra, né? De tamanhos gigantes. Então, aqui também é mineração. Então, isso aqui era a maior mina de níquel do mundo, assim, era explorado bastante níquel, e ninguém nem suspeitava que pudesse ser uma cratera, porque, olha só, o formato dela não é redondo, ele é ovalado, nem ovalado, né? E tem várias minerações associadas, dentre as quais, ó, o níquel, a platina, o ouro, que são de um grupo que agora o pessoal está querendo mineralizar, explorar, né, os asteroides. Então, formou-se a teoria de que se formou esse Sudbury. Por que acha que é cratera? Porque se encontrou Chattercones, se encontrou, que a gente vai mostrar depois. Talvez eu devesse ter colocado antes aqui, mas fica bem. Então, a teoria de que se formou uma cratera, né, do impacto, deformou tudo, era um mar raso, né, porque isso aconteceu há 1,85 bilhões de anos atrás, né? Não existia nem vida, a Terra toda, não tinha os continentes, assim, oceanos tanto, que era mais mar raso, porque era bem espalhado. E a tectônica, as forças da Terra, né, empurraram isso daqui, por isso que ela se deformou. Então, ela teria se deformado pelas forças que movem os continentes, né? Então, olha só, isso aqui ainda era na época da Pangeia, né? A gente vai mostrar no futuro. E aqui, os sinais de que seriam, olha os Chattercones aqui, ó. Tem uns, eu não achei a figura agora, que assim, é gigante, a pessoa é pequenininha, perto de um Chattercone gigante. Tem outras rochas fraturadas e pseudotaclito, que é o nome de uma outra rocha aqui, então, e bem fraturado assim, né? Mas, como eu disse, não só fraturado quer dizer que é cratera, mas todos os sinais comprovaram que possa ser uma cratera. Outra cratera bem grande é a Chicxulub, que tem 180 quilômetros e foi formada na Península de Yucatán, no México, né? Então, esta cratera aqui é bem próximo ao mar, o epicentro, assim, por dizer, da cratera, né? O centro da cratera, né? E também aqui
seria assim, alguém poderia ir a Cancún, passear lá em Chichén Itzá, que é aqui, né? E ver a cratera. Eu confesso que eu fui a Chichén Itzá e tentei ver assim, na Península de Yucatán, a cratera, mas não dá para ver nada. A gente não reconhece. Embora que você vai reconhecendo aqui, ó, a pessoa fez um mapeamento geológico aqui, não sei quantos anos, as pessoas trabalhando aqui no mapeamento geológico, que a pessoa vai lá, às vezes vai anos e anos para mapear o mesmo lugar, assim, tipo 100 metros, alguma coisa assim, demora um ano mapeando. Então, eles conseguiram vários rochas diferentes que concluem que isso aí fosse cratera, que é suevito, que é um outro tipo de rochas suevitas, né? Que é rocha, que é material fundido dentro de rocha. Eu não coloquei aqui porque foi pedido assim as maiores crateras do mundo e era pouco tempo para falar. Então, se eu for botar todas aqui, mas uma das crateras, que é a Rieskrater, que fica em Nördlingen, na Alemanha, foi lá que foi descoberto esta rocha aqui, que a igreja toda é formada com essa rocha, e foi numa das que deu para provar que aquilo ali era de impacto. Então, e a datação desta cratera, ela tem uma data que é mais ou menos 65 milhões de anos, tá? Que é o limite entre o Cretáceo e o Terciário, que hoje em dia se chama de Paleogênio. Então, antes a gente falava KT, agora não é KPG. Então, porque o Cretáceo em inglês é com K, mas agora trocou o nome da era. Mas as pessoas ainda continuam falando KT. Então, eles fizeram perfurações, né, na água, e aqui são os testemunhos, né, que vai aquele drill lá, vai lá buscar o testemunho, lá o miolo lá bem do fundo, e você vê as rochas aqui, ó, que são brechas. E eu acho que é o que queriam que eu falasse aqui, né? Então, por isso que eu só vim falando dessas crateras até chegar à cratera a cratera de Chicxulub, que estaria em 65 milhões de anos. Então, todo mundo começou-se, né, assim, uma teoria, não tem tanto tempo atrás, acho que foi em 1971, por aí, que Alvarez descobriu alguma coisa assim, que tinha uma camada rica em irídio, vou falar daqui a pouquinho, e que poderia estar associado com impacto cósmico com extinções, porque existem várias extinções, não só a extinção dos dinossauros. Ontem, agora esqueci o nome, aquele que é médico aí da Bramon, ele estava falando da origem da vida, e que assim, ó, tem uns 500 milhões de anos só que surgiu, 500 milhões de anos para trás, gente. Ó. A Terra tem 4,6 bilhões de anos, né? Quase 4,6 bilhões de anos, e só nos últimos 500 anos é que tem vida como a gente conhece, assim, vida visível, porque antes assim, a vida surgiu muito rápido na Terra. Em 500 milhões de anos, assim que a Terra se resfriou, a vida surgiu. Mas era uma célula sem núcleo. Demorou 2 bilhões de anos para ter núcleo a célula. E depois, mais quase 2 bilhões de anos, 1 bilhão, para começar o que a gente chama de explosão cambriana, ó, que dá a época. Que daqui para trás é tudo pré-cambriano. Então, a vida só tem daqui em diante. Então, houve o que a gente quase fala assim, ó, uma explosão cambriana que começou a vida, surge bastante vida, e ela era na água, praticamente, certo? Então veio aqui, ó, a vida, houve uma extinção aqui, que marca também mais ou menos essa época, houve uma outra extinçãozinha aqui, certo? Olha só. E houve uma grande extinção aqui, ó, uma grande. Aqui morreu praticamente 90% de toda a vida existente na Terra. Né? Aí houve uma outrazinha pequenininha aqui, e a mais famosa que a gente sempre, todo mundo fala,
é essa, entre o Cretáceo e o Terciário, que foi quando sumiu os dinossauros. Então, vamos voltar aqui à primeira grande extinção, que é do Permiano, que é entre o Permiano e o Triássico, seria PT, 255 milhões de anos atrás, e esta época a Terra toda estava junta quase, né, que a gente chama aqui, ó, na Pangeia, né, que é a Terra toda, e era um mar raso. Então, foi mais ou menos nessa época que houve aquelas outras... que houve algumas, foram várias crateras nessa época. A cratera do Araguainha é quase dessa época, tá vendo? Mas tem algumas outras crateras que são nessa época. Lá no meu site, essas grandes crateras, está lá a data dela, não tem com precisão tanto, porque não é a especialidade nossa, é crateras, não é crateras. Então, nessa época, então, tinha os trilobitas, que deveriam ser as formas mais populosas, porque é o que a gente acha mais fósseis, né? E foi a fase que teve uma grande extinção. E a outra extinção, que é a dos dinossauros, né? Que ocorreu aos 65 milhões de anos atrás, entre o Cretáceo e o Terciário, Paleógeno, e não acabaram todos de uma vez. Então, olha só, uma cratera, ela forma assim, ó, ela se forma na região, né, em que ela se formou, imediatamente, digamos, iria matar tudo que estivesse ali próximo e haveria uma extinção bem grande, havendo efeitos, né, regionais nessa região aqui, catastróficos imediatos, tá? Porque, em geral, o que acontece em geologia é algo que demora tempo, mas aqui é uma coisa rápida, aconteceu rápido. Então, há o afundamento do solo, o soerguimento, tudo acontecendo naquela parte. Vaporização da água, das rochas, tudinho aqui. E as ondas de choque que vão se espalhar e vão devastar uma área grande aqui pelas ondas de choque que também vão varrer rápido, né? Pode causar tsunamis, o terremoto também. E depois vai tendo os ejetos daqui, vão cair, né? Vão ficar suspensos na atmosfera e vão cair com o tempo e havendo nessa localidade aqui está aqui fogo, né? Que também pode acontecer, né? Porque até no de Tunguska, uma coisa rápida assim, né? E só que aqui está falando de uma coisa bem maior do que do Tunguska, né? Então, tem os efeitos que podem ser em dias e os outros efeitos que podem ser ao longo de anos, que vai poder haver uma escuridão global, chuvas ácidas, efeito estufa, e tudo que pode mudar o clima e mudar drasticamente no mundo inteiro. Por isso, poderia causar extinções, que pode mudar as condições climáticas, fazendo com que a vida que fosse melhor adaptada naquelas condições, na nova agora não se adaptasse, e outro tipo de vida pudesse vir a ter mais sucesso naquela época, que deve, quer dizer, uma das teorias que pode ter acontecido aqui na época da extinção dos dinossauros, né? Que começou a surgir os mamíferos depois da extinção dos dinossauros. Por que a ideia que foi um impacto foi levantado? Porque, para todos, tudo isso daí podia ser causado por vulcanismos generalizados, vulcões de hotspots, que são vulcões do fundo, né, bem profundos, tipo do Havaí, e foi porque o Alvarez, o pai e o filho, né, que na verdade foi o filho e que era geólogo e o pai físico, a encontrar uma camada, né, rica em irídio, uma camada fina, rica em irídio, entre os sedimentos do Cretáceo, tá, e
do terciário em cima, certo? Então, teria essa camada mais ou menos fina, rica em irídio no mundo todo, que levantava a curiosidade das pessoas. Por que tem essa camada aqui no mundo todo, né? Quando começaram a ver, notaram que tinha mais irídio que o resto. Esse irídio poderia vir de vulcões? Poderia, de vulcões profundos, como eu falei. Só que é muito comum nos meteoritos, principalmente os metálicos. Então, ele levantou uma teoria que foi o impacto de um grande meteorito que se chocou com a Terra e teria provocado a extinção dos dinossauros. Essa teoria, obviamente, como nenhuma nova assim, é aceita logo de cara, e houve grandes debates e tudo, e hoje em dia ela está sendo mais aceita. Ela não é totalmente aceita pela geologia ou pela coisa. Então, é assim, a gente pensa assim, né? A gente que faz astronomia, a gente vê que a Terra ela não está isolada no universo, né? Ela faz parte do universo. Até esses dias eu estava numa live com uma pessoa que vai ser da Bienal do Livro, e um indígena lá, que ele trabalha com. Ele faz uns desenhos maravilhosos, né? Sempre com tema indígena, e ele fez uns desenhos lindos do incêndio do Museu Nacional, do Bendegó e tudo, e ele falando, né, que a gente devia de preservar a terra. E eu falei, soltei assim, que a terra também é um pedacinho do céu, porque a gente não se dá conta, quando a gente está aqui na Terra, parece que a Terra é um mundo, né? E quando a gente olha assim para o universo, a gente vê que é um nada. E no nosso sistema solar, a gente vê que todos os outros corpos do sistema solar, que são sólidos, são todos com crateras de impacto e tudo. Então, isso é algo que já aconteceu no passado e que deve acontecer no futuro. Então, o evento Tunguska, que foi um evento que foi num século, assim, né, assim, no século passado, né? Parece tão longe, mas é no século, tem pouco mais de 100 anos. Então, foi algo que aconteceu assim num tempo em que as pessoas sabiam que existia meteorito, e aconteceu lá num lugar isolado, né, que não, não provocou, graças a Deus, uma catástrofe, que se tivesse acontecido numa cidade aqui teria, e ficou assim meio que uma curiosidade um tempão, até que eu acho que foi em 1995, assim, quer dizer, que em 95 começou, que todos começaram a falar, mas foi do que começou todo mundo a procurar, mas que foi da queda do Shoemaker-Levinov em Júpiter, quando se chocou com lá, que pôde-se ver que algo que acontecia com em tempos geológicos, em tempos astronômicos, aconteceu no tempo de vida de uma pessoa que ela foi uma das que mais lutou, porque ele era geólogo e depois ficou astrônomo amador, que é o Eugene Shoemaker, que é um dos pais das crateras assim, de impacto, né? E ele previa que isso aí poderia novamente acontecer na Terra. E, por acaso, tipo assim, depois de 1995, que começou-se a se procurar corpos próximos da Terra. A maioria dos NEOs aí, todos foram descobertos a partir de 1995. Então, é mais ou menos só isso que eu tinha para falar para vocês, que era para ser breve, e é só isso aí. Professora Beth, então vou aproveitar e fazer uma pergunta. Aquela cratera brasileira é aquela que fica perto do Tocantins, né? Essa que você foi? Não, essa é a que fica, desculpa, entre Goiás e Mato Grosso. Certo. Você acha que ela tem potencial turístico também? Sim, lá eu acho que eles já estão explorando lá como um geoparque, sim. Porque lá tem cascata, tem rio não dá para entrar, não, é o Araguaia. Araguaia, eu não sei se é Araguaia. Eu sei que a parte lá, a moça falou assim, ó, tinha um rio lindo lá, ela dá, olha aí, não pode nadar do jeito nenhum, que as pessoas somem aí. Então, né? Ele não é muito bom, não. Mas com relação à cratera mesmo, você acha que eles vão tentar desenvolver alguma coisa lá? Olha, no
outro dia eu estava vendo, assistindo uma menina que eles estão fazendo algo chamando de turístico para lá. Assim, aproveitando esse negócio de cascatas e estão mostrando as rochas lá e tudo. Lá perto, quando eu fui lá, eu parei num sítio de um geólogo que é próximo, a gente dormiu lá, que tinha assim também uma pedra com assim, inscrições rupestres, né? Desenhos lindos e tudo. Então, foi uma viagem que a gente saiu de Brasília e, no caminho, a gente dormiu nessa fazenda, que, inclusive, dá para fazer observações noturnas, tudo, porque tem platô enorme. A gente também viu pegadas de anta, coisa assim que tem aquela lagoa, assim, de tipo uma cascata, que é tudo piscina, né, de água natural. Assim, se alguém fizesse um planejamento, ó, para aqui, vai em tal lugar e tudo, com um roteiro, eu acho que era uma coisa bem legal de ser turístico. Agora, Pois é, eu vi a apresentação lá da cratera Beringer, né? Lá é muito legal, um lugar assim. Você vê que lá é bem característico, né? Você vai para ver a cratera. Nessas crateras grandes, acho que não seria bem assim, né? Exatamente, isso que eu estou falando. A cratera Barron já consegue ver a cratera. E lá, eu falei, é caro, assim, eu acho assim, que não vê tanto. Vê é bonito, vê a cratera, tem um museuzinho lá. E agora, o bacana é o passeio. Eu fiz uma apresentação para o Cristóvão Jacques, tem a apresentação, que depois todo mundo pode ver, hoje em dia está no YouTube, né? Que mostra que, por exemplo, se você vai para em Flagstaff, aí você tem o Observatório Flagstaff, tem uma cidadezinha do lado de Sedona, que você desce lá no tipo Grand Canyon, não é o Grand Canyon. Mas também você vai no Grand Canyon, tudo parado em Flagstaff, que tem o Hotel Barato, uma cidade linda, e, por exemplo, eu vou em fevereiro, que é a época da feira de Tucson, que fica a 4 horas de lá. Então, eu vou a Tucson, depois eu aproveito uns 2, 3 dias para ir lá em Flagstaff. E, em geral, eu olho, também é uma coisa interessante, eu olho para ver o dia que vai nevar. Porque aí meu filho fica assim, vai nevar tal dia. Aí a gente já vai um dia antes, você pega lá a neve caindo na cidade, porque a feira de Tucson vai estar lá, né? Qualquer hora, são durante 2 semanas, as 2 semanas, primeiras semanas de fevereiro tem a feira. Aí eu vou lá para Flagstaff, aproveito a neve, a gente brinca bastante lá, e vou, por exemplo, não vou sempre, eu só vou agora quando levo alguém, né? Dessa vez a gente levou minha amiga, e fomos no Grand Canyon, que é lá, tem um outro lugar também, que tem uma floresta petrificada, e também lá tem um vulcão. Olha só, tem tudo num lugar só. Paraíso do geólogo. O Sérgio Mazzi fez uma pergunta, você está lendo aí, Beth, que tamanho de asteroide é preciso provocar uma cratera de impacto de 2.000 quilômetros? Caramba, 2.000 quilômetros. É uma cratera meio grande, né? Vai destruir a Terra. Não, certamente. Mas gente, eu não sei. Não tenho ideia, não. Tem um simulador, olha só, o Cristóvão Jacques mostrou que tem um simulador de crateras, assim, tem um programa que simula as crateras. Você calcula o tamanho do asteroide e tudo, e forma o coisa. Isso, lá se você for no Google lá e perguntar Impact Simulator, simulador de impacto, simulador de crateras, tem vários, tem uns que eles te mostram até um mapa, você coloca lá o tipo de asteroide, a densidade, o ângulo de entrada, velocidade. Acho que tem um até que diz se ele é extrasolar ou se é do sistema solar mesmo. E ele te mostra o tamanho da cratera que vai fazer, o que vai acontecer com você se você tiver a 10 km, 100, 1.000, 10.000 quilômetros. É bem interessante, vale a pena dar uma procurada aí. Viu? Olha só, o Ricardo Costa aqui, ele esteve na Serra da Cangalha, é essa que você falou aí, ó. Ali nessa região tem 3 crateras, tem Serra da Cangalha, tem Riachão
e tem uma que é São Miguel do Tapuio, que está... Acho que essa ainda não foi aprovada, eu não me lembro. Essa da Serra da Cangalha, ela já é um geoparque. É um parque, o pessoal aproveita. Isso eu soube que é. Uhum. Eu estou explorando como cratera. Não, olha só, o Grand Canyon, aqui, ó, o Amazing World, o Grand Canyon não foi um impacto. Tá? Isso aí foi a água do rio mesmo, porque foi levantando, então foi a água do rio, acho que é Colorado, que foi escavando, né, por assim dizer. Porque, olha só, aquilo lá, aquelas camadas todas, foi depositado durante muito tempo. Porque é engraçado na Terra, né? O que está embaixo vai para cima depois, o que está em cima vai para baixo. Então, aquelas camadas todas paralelas, aquilo ali foi tudo sedimento na época que era o mar, sabe? O mar raso, né? Aquilo tudo era sedimento. Então, aquilo ali se levantou e foi sendo escavado, né? Ó, o Ricardo também está perguntando do Itapicuru-Mirim, sobreviveu ao incêndio, sobreviveu muito bem e está em exposição lá no Museu de Astronomia em São Cristóvão. Vocês foram naquele museu lá de astronomia, lá que tá. O Sérgio Márcio está falando que a bacia Elas, lá em Marte, tem esse tamanho, né? Deve ter sido causado por um meteorito. Um meteoro gigante. Um asteroide. Gente, faz 2.000 quilômetros. E Marte é pequeno, né? Não é tão grande. Lá tem uma cratera grande, lá tem cratera. Porque outra coisa, olha só, tem crateras, se acontece, forma a cratera, depois há um derramamento basáltico também, que é tão... há um derramamento basáltico que forma, tipo, esses mares lunares. Aquilo ali pode ser uma cratera que depois extravasou o magma, né? E vazou. Uhum. Forma uma grande cratera. Sobre a cratera da cidade de São Paulo, saberia falar algo? Tem outra aí, né? Oi, Adriano. Tudo bom? Teu quadro queimou. O quadro dele, que ele me deu no Enast, estava lá no museu, queimou. Tem a foto da minha sala com ele lá. Bom, mas o que ele perguntou aqui, peraí. Ai, gente, olha só, eu não sei não, mas qual o tamanho que deu origem à cratera de Bradford, eu já li, mas eu não me lembro de cabeça, não. Tá? Devia ter botado assim, o que alguém vai perguntar? Sempre é bem menor, olha só, porque eu não sei qual tamanho, não tenho ideia, mas é bem grande. Se de 10 quilômetros deu a de 180 quilômetros, tem mais de uns 20 quilômetros, né? Gente, eu acho que agora vai ser uma nova era espacial nossa, né? Porque agora com esses lançamentos aí da SpaceX e tudo, acho que vamos, de repente, tomar um novo ritmo a exploração espacial de novo. Logo, logo a Beth está caçando meteoritos lá na Lua. Eu vou estar velha, deve ser vocês. Então, eu queria agradecer, né? E parabenizar também a organização, tudo. E qualquer dia a gente se encontra de novo. E, olha só, eu estou com... Hoje em dia, eu falo assim, quando eu começava com isso daí, de meteoritos e tudo, eu era quase que sozinha. Então, hoje em dia eu vejo que tem muita gente, todo mundo fazendo trabalhos, cada vez evoluindo mais. Isso aí é muito prazeroso, sabe? A gente saber que tem mais gente interessada naquilo que a gente era o único antigamente, né? Então, a Beth é especialista. Claro, eu comecei há 40 anos. A maioria de vocês, eu acho que nenhum que vocês estão aí era nascido, né? Então, era bem mais difícil, porque não tinha internet, não tinha nada, né? Então, você tinha que pesquisar, e era livro, e tinha que achar um livro novo até chegar aqui. Bom, e eu também aprendi tudo sozinho, não tinha... Eu tive um professor, que foi o professor Curvelo, mas
Depois o resto tudo era mais sozinha e tudo. E eu tive que fazer doutorado em outra área para poder chegar a ser a curadora lá dos meteoritos do museu, eu tive que ter doutorado. Então, tudo isso eu tenho um site que já é criado há um tempão, mas estava parado, né? Agora está sendo atualizado quase que diariamente na Covid aí, né? Então, tem um colaborador que está lá com tempo de atualizar, e inclusive até a palestra de hoje também está lá, e eu vou dar uma segunda-feira que vem sobre o incêndio incêndio do Museu Nacional. No do Fabrício, está lá no meu site, que é www.meteoritos.com.br. E nós estamos também agora com as meteoríticas, que também tem meninas, tá vendo, Ramoni? As meninas estão muito interessadas em meteoritos também, principalmente em Alcampo. Adoraram a aventura de Alcampo. Eu acho que, Marcelo, você que foi ao campo, né? Porque astrônomo, meu marido sempre fala assim: astrônomo é que nem ovelha, não é feita para mato, não. Mas a gente vai a campo e gosta bastante, né? E o desejo de achar é grande. Então é isso aí. Obrigada. É isso mesmo. Só complementando, hoje em dia a gente aprende sobre meteorítica lendo os livros da Elizabeth Zucculoto, né, decifrando os meteoritos. Então já fica aí, quem quiser aprender um pouco também, é uma dica de livro aí a se adquirir, né? Não dá para adquirir mais, porque não tem mais, né? Mas, assim, eu tenho só, acho que tem uns 10 ali. É o seguinte, que ele está disponibilizado online, inclusive no meu site, dá para baixar não só livro, como um monte de artigos. E esse livro eu fiz para ser um princípio, né? O começo de todos, porque ele tem um pouquinho de cada coisa, assim, para a pessoa começar mesmo, né? Coisa boa. Só uma outra observação também, né? Quando você fala da alegria, né? Da emoção da pessoa ir a campo, em 2015 a gente fez uma expedição aqui atrás de uns meteoritos no sertão da Paraíba, e uma das pessoas que nos acompanhou, talvez esteja acompanhando aí a live, foi a Ana Letícia, e ela diz até hoje que foi uma das melhores experiências da vida dela, né? Apesar de todo o sufoco que a gente passou, mas foi algo bem interessante. É sempre uma experiência muito legal. Se estiver assistindo, Ana Letícia, um abraço. Estou aqui no site da Zucculoto aqui. Sempre tem muita coisa de campo, muita história, e eu espero poder contá-las todas, que a gente vai fazer uns videozinhos, né? Eu estou fazendo a do Bendegó, que não fica pronto nunca, né? Mas não, é porque tem bastante coisa. Mas assim, de aventuras a gente tem bastante. Tem um meteorito brasileiro aí, acho que eu contei já até a história que eu fui quase morta por picadas de abelhas aí, fugindo de abelha. Levei mais de 500 picadas de abelha. O Santa Catarina foi... Foi, exatamente. Foi Santa Catarina. Até hoje tem um colega que fala, vamos lá, fala, só se matar as abelhas. Mas aí, eu sei, senão eu vou ter que pegar e ir lá com uma tocha para acabar com as abelhas.